Você já se perguntou quem realmente esteve por trás dos grandes momentos da história do Brasil? Quem eram os homens que, nas sombras, planejaram a independência, a abolição da escravatura e até a proclamação da República? E se eu te contar que muitos deles pertenciam a uma sociedade secreta, envolta em mistérios, símbolos e rituais? Bem-vindos ao Enigmas do Brasil. Hoje vamos mergulhar fundo na história da maçonaria no Brasil, desde suas origens no século XVIII até sua influência nos dias de hoje. Prepare-se para uma jornada cheia de segredos, revoluções e verdades escondidas. Vamos começar? A maçonaria não nasceu no Brasil, mas suas raízes remontam à Europa lá no século XVII. Tudo começou com as guildas de pedreiros que construíam catedrais na Idade Média. Homens que guardavam segredos de sua arte em rituais fechados. Mas no século XVIII, essas guildas se transformaram em algo maior. A maçonaria especulativa, uma sociedade filosófica que reunia pensadores, cientistas e líderes para discutir ideias de liberdade, igualdade e progresso. Em 1717, a Grande Loja de Londres foi fundada, marcando o início da maçonaria moderna. E não demorou muito para que essas ideias cruzassem o Atlântico e chegassem ao Brasil. Por aqui, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, controlada por uma coroa que temia qualquer ideia revolucionária. Mas no final do século XVIII, as sementes da maçonaria começaram a brotar. Em 1796, em Pernambuco, um ex-padre chamado Manuel Arruda Câmara, inspirado pelas ideias iluministas que estudou na França, fundou a primeira loja maçônica do Brasil, o Areópago de Itambé. Era um grupo pequeno, secreto, que se reunia para discutir liberdade e justiça, longe dos olhos da coroa. Logo depois, outras lojas surgiram, como a Cavaleiros da Luz, na Bahia, em 1797, e a União, no Rio de Janeiro, em 1800. Esses homens não eram apenas intelectuais. Eles estavam plantando as sementes da Revolução, e essas sementes começaram a crescer. Em 1817, a Revolução Pernambucana explodiu como um grito de liberdade contra o domínio português. Maçons como Domingos José Martins e o jornalista Hipólito José da Costa, que usava a imprensa para espalhar ideias liberais, estavam no centro do movimento. Embora a Revolução tenha sido sufocada, ela mostrou que a maçonaria não era só um clube de pensadores, era uma força capaz de desafiar o poder. Mas o maior impacto da maçonaria veio em 1822, com a independência do Brasil. No coração desse momento histórico estava o Grande Oriente do Brasil, ou GOB, fundado em 17 de junho de 1822, meses antes do famoso Grito do Ipiranga. O GOB reunia nomes como José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como o Patriarca da Independência, e Joaquim Gonçalves Ledo, um defensor fervoroso da emancipação. Até mesmo Dom Pedro I, chamado de Irmão Guatimozin entre os maçons, era parte dessa sociedade. Nas lojas maçônicas eles debatiam o futuro do Brasil, planejavam estratégias e sonhavam com um país livre. Mas nem tudo era harmonia. José Bonifácio e Gonçalves Ledo tinham visões diferentes para o Brasil, e essa rivalidade levou Dom Pedro I a suspender o GOB logo após a independência. Ainda assim, o trabalho já estava feito. O Brasil era independente, e a maçonaria tinha sido uma peça-chave. Durante o Império, a maçonaria continuou influenciando o país. Maçons estiveram na linha de frente da luta pela abolição da escravidão. Eles apoiaram leis como a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico de escravizados em 1850, e a Lei do Ventre Livre, em 1871. Figuras como Joaquim Nabuco, o tigre abolicionista, carregavam os ideais maçônicos de liberdade e igualdade. Mas a relação com a Igreja Católica não era nada fácil. A Igreja via a maçonaria como uma ameaça, com suas ideias de ensino laico e liberalismo. Em 1872, a chamada questão religiosa explodiu, quando bispos foram presos por desafiar ordens do governo, um governo cheio de maçons. O maior golpe da maçonaria veio em 1889, com a proclamação da República.
Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Junto com ele, nomes como Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva planejaram a queda do Império. Não é exagero dizer que a maçonaria moldou a República. 90% do primeiro gabinete republicano era formado por maçons. O Brasil deixava de ser uma monarquia, e a maçonaria estava no centro dessa transformação. Na República Velha, a influência maçônica continuou forte. Presidentes como Floriano Peixoto, Campos Salles e Washington Luiz eram maçons, guiando o país com base em ideais de progresso e ordem. Mas nem tudo foram flores. Durante o Estado Novo, na década de 1930, Getúlio Vargas viu a maçonaria como uma ameaça potencial e perseguiu suas lojas, forçando muitos maçons a agir na clandestinidade. E hoje, a maçonaria ainda está viva e ativa no Brasil. Com cerca de 211 mil membros e mais de 4.700 lojas, o Grande Oriente do Brasil e a Confederação Maçônica do Brasil promovem filantropia, ética e debates sobre democracia. Eles apoiam causas sociais, combatem a corrupção e mantêm viva a tradição de discutir ideias em segredo. Até figuras públicas recentes como o vice-presidente Hamilton Mourão já foram ligadas à maçonaria, mostrando que ela ainda tem relevância. Mas claro, não podemos falar de maçonaria sem tocar nas teorias da conspiração. Você já ouviu falar que os maçons controlam o mundo? Que estão ligados aos Illuminati ou à nova ordem mundial? Esses mitos surgem porque a maçonaria é discreta, com rituais fechados e símbolos enigmáticos, como o esquadro e compasso ou o olho que tudo vê. Mas a verdade é mais simples. A maçonaria é uma sociedade filosófica, não uma seita secreta. O grande arquiteto do universo que eles reverenciam é uma ideia ampla, não uma divindade específica. Ainda assim, o mistério continua fascinando. Será que há segredos que nunca saberemos? A maçonaria no Brasil é uma história de ideias, revoluções e transformações. Desde as reuniões secretas em Pernambuco até as lojas modernas que discutem o futuro do país, ela deixou sua marca em cada capítulo da nossa história. É uma história de homens que sonharam com um Brasil mais livre, mais justo e mais igualitário. E quem sabe ainda sonham. E aí, o que você acha da maçonaria? Será que ela ainda guarda segredos que vão mudar o rumo do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no Enigmas do Brasil para mais histórias que desafiam a imaginação. Agradecemos a todos vocês que acompanham o canal, aos nossos inscritos e a cada um que ajuda a gente a desvendar os mistérios do nosso país. Até a próxima aventura!